Boa noite, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, agora e sempre. A palestra desse mês que eu vou fazer tem o título Parábola do Bom Samaritano. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Para dar início ao nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece inicial. Deus de infinita bondade e justiça, te pedimos que os bons espíritos nos envolvam de luz sobre a exposição doutrinária que realizamos neste momento. Que a paz de Jesus abençoe todos os encarnados e desencarnados que estão a ouvir esse estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, escolhi o tema desse mês aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. O capítulo 15, o nome é Fora da Caridade não há salvação. E aí, no item 2, que é o tema que eu escolhi, é a parábola do bom samaritano. Algumas pessoas conhecem essa parábola, mas vamos fazer a definição primeiro, fazer a conceituação do que é parábola. Segundo, eu estou seguindo o livro aqui do José de Souza Almeida, As Parábolas, e aí lá ele faz a definição pelo dicionário. O que é parábola? Parábola é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. E aí os discípulos perguntaram a Jesus, por que ele falava por parábola. Então está lá a resposta de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo de 10 a 15, para nosso entendimento. Então vamos lá, diz Jesus assim, respondendo aos seus discípulos. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram por que eles falam por parábolas. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com seus olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então aqui a gente, eu sempre gosto de fazer essa reflexão, Talvez alguns de nós estivéssemos lá, há quase 2000 anos atrás, junto de Jesus, e ouvimos essa parábola, e até hoje não entendemos. E agora, essa parábola, nós conhecemos, muitos de nós conhecemos, e muitos de nós já ouvimos essa parábola. Aí fala assim, a parábola do samaritano, tá, é aquela do cara que é altruísta, aquele que pratica caridade, tá lá no capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. As pessoas têm o hábito de pegar uma parábola e traduzir tudo numa palavra só. Mas é importante a gente entender que lá na definição ele fala que é uma narrativa curta, alegórica, e que por trás existe uma realidade, por comparação existe uma realidade de ordem superior. Ou seja, a verdade está revelada por Jesus através de parábolas. Mas muita gente lê, passa e resume as coisas tudo geralmente numa palavra só, sem compreender. Outra coisa que eu achei interessante nessa parábola é que ela é feita no Evangelho de Lucas. Então é no Evangelho de Lucas que está essa parábola, no capítulo 10, no versículo de 25 a 37. Então,
a parábola ela é sempre assim, tem os personagens, né? E os personagens têm sempre um significado. Entenda, né? Assim, ó, essa parábola, eu gosto de parábola de Jesus do Evangelho de Mateus, mas essa é uma que está lá no Evangelho de Lucas. Então vamos entender que assim, ó, tudo que está na parábola tem um significado, né? Então vamos procurar entender, né? Vamos lá, vou ler e vamos até reler, né? Talvez. Está lá no Evangelho de São Lucas, fala Jesus assim, na parábola do bom samaritano, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 2. Começa lá no versículo 25. Então, levantando-se-lhe, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? O que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus respondendo: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Então está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, no versículo de 25 a 37. Então a gente é recorrente, né? A gente ouvir essa parábola aí e às vezes a gente foca no samaritano e não compreende, né, a lição, né? A gente fica só no altruísmo, fica na caridade e às vezes não compreende a extensão. Outra coisa que me chama atenção nessa parábola é que aqui, em particular, Jesus dá uma referência de localização, né? Que ele fala, né, um homem, né, que desce de Jerusalém para Jericó. Mas por que Jesus conta a parábola do samaritano? Para responder a uma pergunta, né? Quem é o meu próximo? A pergunta que foi feita por quem? Por um doutor da lei. Então é importante a gente entender, ó, a parábola ele fala quem são os personagens. O doutor da lei, né? Aí depois ele fala assim, ó, que está fazendo a pergunta a Jesus. Depois tem um homem, que é esse que fica ferido. Depois tem um sacerdote, né? Depois tem o levita e depois tem o samaritano.
E mais para frente vai aparecer o hospedeiro, né, o dono da hospedaria. Então a gente vê que tem 6 personagens, mas a gente fica focado apenas muitas vezes no samaritano. Por que Jesus coloca esses personagens na parábola, né? E às vezes a gente passa batido, mistura tudo, né? Não separa nada, né? Tem uma razão e tem uma importância, né? Aqui é uma importância até histórica, né? Vamos lá entender primeiro, né? Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei. Quem é um doutor da lei? Né? Doutor da lei, o doutor da lei, está aqui uma definição que eu busquei, ele é um doutor da lei, é um escriba, é um escriba da lei mosaica, né? Então ele era uma das elites criticada por Jesus Cristo nas parábolas, né? O doutor da lei é um especialista na Torá. Aqui é importante a gente entender assim, qual que é a função do doutor da lei? Ele é que nem um advogado, né? As leis de Moisés, que estão lá na Torá, né? O Pentateuco, né? Os 5 livros da Torá. Então ele é um especialista. Outra coisa que eu gosto de buscar é assim, quem são os personagens que a gente conhece que eram doutores da lei, né? Aqui, eu lembrei de Nicodemos, né? Nicodemos, aquele que Jesus fala para ele assim, sois doutor da lei e não sabeis disso, né? Quando Jesus fala que era necessário renascer, né? E aí ele não compreendia, ele foi na calada da noite procurar Jesus para poder perguntar para ele, né? O que ele queria dizer quando ele disse que era necessário renascer. Acaso pode um homem velho adentrar no ventre da sua mãe para renascer de novo, né? É uma coisa que na cabeça dele não fazia sentido, né? Jesus estava falando da reencarnação. Nós hoje entendemos isso, né? Mas ele era um doutor da lei e na lei ele não conseguia enquadrar na lei aquilo que Jesus falava. Por isso que lá na definição do que é parábola, né? Ele fala, né? De nenhum modo entendereis, né? Lembra isso, né? Ouvireis e de nenhum modo entendereis. Então é o caso aqui do famoso Nicodemos, que era um doutor da lei. Outro famoso daqui, da doutor da lei, era o Saulo de Tarso. Né? O Saulo de Tarso, aquele que perseguiu, né, os cristãos, que depois vai virar Paulo de Tarso, né? Ele muda o nome, troca o nome. Mas ele era o famoso doutor da lei, né? Então, ele tinha um discurso fabuloso, o Paulo de Tarso, o Saulo aí, né? E aí outro que é o Gamaliel, né? Que está lá no livro Paulo Estevão, que era o mestre do Paulo, do Saulo de Tarso. Né? Então, esses são os exemplos que eu identifiquei na minha pesquisa, para vocês entenderem quem é o doutor da lei. Porque a gente às vezes fala do templo, mas não entende, né? Como é que era o templo lá em Jerusalém, né? Que é uma estrutura muito organizada, muito grande, né? Assim como o Império Romano. O outro personagem aqui, então, ele está falando assim, esse é um doutor da lei, é como se fosse um advogado, né? Então, o que ele vem fazer? Ele vai tentar o mestre, vai tentar Jesus. Você vê que ele vai perguntar, né? O que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? O advogado está perguntando. Jesus responde. Né? Jesus, como sendo um bom judeu, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Ele pergunta assim, o que é que está escrito na lei? Já que ele é advogado, né? O que está escrito na lei, né, para receber a vida eterna? E que é que lês nela, né? O que ele lê nas leis? Aí ele fala, ele respondeu assim, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde para ele, muito bem, parabéns, né? Faze isso e viverás a vida eterna. Mas o homem, né? Ele está querendo pegar Jesus, mas o homem, querendo parecer que era um justo, ele não era um justo, ele estava querendo parecer que era um justo.
diz a Jesus: quem é o meu próximo? Então, Jesus, ele conta a parábola para poder fazer a reflexão, para ele refletir, para ele mesmo responder. Ó, ele conta assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e foram deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, então ele vai contar, aí chega no final, né, depois que ele deixa lá na hospedaria, né, e faz a recomendação ao hospedeiro, dizendo: ó, trata muito bem deste homem, tudo que despenderem mais eu te pagarei quando regressar. Aí ele pergunta: qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Ora, o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então, assim, ó, aquele que queria tentar Jesus, né? Ele faz duas perguntas e na segunda Jesus conta a parábola. E ele mesmo, né, já sairia de lá com uma resposta: quem é o próximo? Mas vamos entender essa parábola aqui, né? Então já expliquei quem que era o doutor da lei, que ele estava tentando Jesus, né? E aí vamos na tomada da parábola aqui, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Lá, Jerusalém ficava próximo de Jericó, né? E aí, de Jerusalém para Jericó era um vale estreito em que se tinha que passar. Esse Jericó, não sei se vocês vão lembrar, Jericó é aquela terra em que quando os hebreus saíram, né, com Moisés lá da escravidão do Egito, eles adentraram a terra prometida, né? Depois de muito tempo andando no deserto, Moisés não entra na terra prometida, mas entrega o cajado para Josué, e Josué vai liderar, né, o povo para adentrar a terra prometida. E ele faz a retomada lá de Jericó, né? Da cidade de Jericó. Então, Jericó é aquele das muralhas, onde Josué recebe a instrução, né, de Deus, de que ele deveria dar 7 voltas na cidade, tocar as trombetas lá, e que os muros ruiriam. Né? Então foi um massacre, né, quando aconteceu esse fato. Então essa cidade de Jericó é essa cidade que foi invadida por Josué. E essa é uma cidade considerada amaldiçoada, né? Apesar de ter sido invadida, né? E aí, então, essa cidade de Jericó, quem habitava nessa cidade que era amaldiçoada eram exatamente os trabalhadores do templo, né? Então, os trabalhadores trabalhavam durante a semana no templo e voltavam para suas casas em Jericó. Então, era um caminho tortuoso, né? E que essa estrada era uma estrada estreita, cheia de curvas, né? Era uma serrinha, né? Como se fosse uma serrinha para sair de Jerusalém para chegar até Jericó. E aí essa estrada, a cidade de Jericó já era considerada amaldiçoada, né? E aí só morava lá mesmo esses religiosos do templo. E aí nessa estrada estava infestada de ladrões. Naquela época, vocês vão ver na Bíblia que tem muito assalto, muito roubo, né? Então essa estrada é uma delas. E lá tem assim, o Flávio José, não sei para quem gosta, né? É um historiador, que ele conta que por que essa estrada de Jerusalém para Jericó ela era infestada de ladrões, né? É porque o Herodes havia dispensado 40 mil trabalhadores que ajudaram na construção do templo lá, e ele fez uma demissão em massa, né? E muitos trabalhadores que não tinham mais para onde ir
foram se abrigar nessas estradas estreitas aí, perigosas, e eles habitavam naquelas regiões e assaltavam, né? Assim como tem em grandes cidades aqui, a gente conhece as cidades que tem lugar que é perigoso, né? E aqui é o caso. Então, por isso que Jesus está contando aqui, ó, descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu em poder de ladrões que os despojaram e cobriram de ferimentos e foram deixando semi-morto. Provavelmente esse senhor, esse homem, era um mercador, né? Alguém que estava transitando, porque Jerusalém era um centro comercial. Então, ele devia estar saindo de Jerusalém e foi assaltado, né? E aí aconteceu que em seguida passou um sacerdote. Quem que eram os sacerdotes? Né? Ele descia um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Quem eram os sacerdotes? Então vamos lá. O sacerdote eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediário entre Deus e o homem. Então, os ministros da adoração, aqueles que adoravam, né? Eu procurei aqui o famoso, né? O famoso sumo sacerdote chamado Caifás, né? Aqui eu deixei anotado que é aquele que recriminou Jesus, porque Jesus ensinava aos sábados, né? Então, o sacerdote era um daqueles que ministrava as adorações. E engraçado que uma das obrigações dos sacerdotes era mostrar para as pessoas, né, que deveria adorar, por exemplo, adorar os animais, né? É que nem na sociedade de hoje, a gente também tem, né, os adoradores de animais, né? Então, deveria a extensão do amor, né, de Deus deveria ser estendido a todos, inclusive aos animais. E é esse sacerdote que passa, vê o homem ferido, né, quase morto, e ele passou descendo pelo mesmo caminho, ouviu, né, viu o homem semi-morto lá e passou adiante, tá? Então um sacerdote é aquele que tem um cargo dentro do templo, né? E outro detalhe que eu esqueci de comentar com vocês. Nesse caminho, os ladrões respeitavam todos os religiosos. Então, todos aqueles que tinham um cargo religioso no templo, podiam passar tranquilamente, que eles não eram molestados. Então, por isso que o sacerdote está passando ali, né? Ele está voltando, está indo em direção a Jericó para sua casa. Um levita também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Lembra que eu falei que a gente tem que entender o que é um doutor da lei, o que é um sacerdote, o que é um levita? Então, vamos entender o que é o levita. O levita, na tradição judaica, o levita é um membro da tribo de Levi. Quando Josué conduziu os israelitas da terra de Canaã, os levitas foram a única tribo israelita que recebeu cidades, né? A única tribo israelita que recebeu cidades, mas não foram autorizados a ser proprietários de terras, porque o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança. Está lá em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 2. A tribo de Levi servia deveres religiosos particulares para os israelitas e tiveram responsabilidades políticas. Também, em troca, as tribos das terras eram esperadas a dar o dízimo para os levitas, especialmente o dízimo conhecido como Maser Rishon, ou dízimo dos levitas. Então, aqui é importante a gente entender, assim, por que é o levita, então? Das 12 tribos, né? 12 tribos de Israel, né, foram aqueles que receberam, né, que eram os filhos de Jacó. Não sei se vocês vão lembrar isso, está lá no Antigo Testamento, né? Mas os 12 filhos de Jacó, porque a herança é paternalista, né?
Então, os 12 filhos de Jacó receberam a herança de toda a Israel, né, toda a terra, exceto os levitas, né, o, o, o Levi, da tribo de Levi, porque ele ficou responsável pelas coisas da igreja, da religião, tá? Por isso que Jesus está separando ele, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu coloquei aqui vários são os levitas famosos, né? Moisés, o irmão dele, o Araão, né? Eram levitas famosos, né? A Miriam, irmã do Moisés, o profeta Samuel, o Ezequiel, o governador Esdras, o profeta Malaquias, o João Batista, Marcos, o evangelista, o Mateus e o Barnabé. Então, só para a gente saber, né, quem eram os levitas, né? Então, recentemente eu fiz a árvore genealógica de Jesus, né? Porque eu fiz uma árvore genealógica da minha família, da família da minha esposa no Excel, e acabei fazendo também da família de Jesus. Existem 2 árvores lá e uma delas vai mostrar que Jesus vem da tribo de Levi, né? Então aí também é um detalhe. Então, só para a gente entender, né? Então, assim, quem era o levita, né? Então, ele era responsável pelas as coisas da religião, né? Da religião, né, de Israel. Então, esse levita, ele observa e passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Quem que é o samaritano? Muito bem. O samaritano está lá, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele fala sobre o samaritano, né? O samaritano é um homem da cidade de Samaria. Né? Samaria ficava ao norte de Jerusalém, né, de Israel. Então, qual que é a dissensão? Existia um problema com os judeus de Jerusalém, né, de toda a Judéia. Eles tinham preconceito contra os samaritanos, porque samaritanos é aquele que vem da Samaria, que é uma região, uma cidade que fica ao norte de Jerusalém. Eles tinham um conflito de preconceito contra os judeus da Samaria. Por quê? A obrigação de todo judeu era ir para Jerusalém, né, para as festas e os rituais anuais, né, da própria religião judaica. E como era distante para eles, então o que eles fizeram? Eles fizeram um templo. Como de Jerusalém, eles fizeram um templo lá no Monte Garizim. Então, como eles fizeram um templo concorrente, então eles achavam que não precisavam mais ir para Jerusalém prestar o culto, né? E aí eles iam, né, lá naquele monte deles. O problema é que não só isso, né, a questão religiosa, mas também porque os judeus em geral eles tinham conflitos com seus vizinhos. E no caso da Samaria, eles foram aprisionados, né? Eles foram aprisionados pelos seus inimigos, pelos seus vizinhos, né? E nesse aprisionamento, né, foram subjugados, né? E aí o que aconteceu? Houve a miscigenação. Então, aquela história de que o judeu não casava com outros, né? Então, por quê? Por causa da impureza, porque senão se tornaria uma raça impura. Então, o que aconteceu com os samaritanos é que houve essa miscigenação. Então, os judeus da Judéia entendiam que os samaritanos eram impuros, eram judeus impuros, porque se, né, misturaram com os gentios. Então, isso gerou, né, segundo o entendimento religioso, né, que eles deixaram de ser puros, judeus puros. Então, essa era um dos motivos da dissensão entre, né, os sacerdotes, os levitas lá do Templo de Jerusalém, ou da Judéia como um todo,
que tinham preconceitos graves contra o samaritano. Mas os samaritanos, eles eram heréticos, eles eram seguidores fiéis da Torá. E aí, esse samaritano é que foi tocado de compaixão, aproximou-se do homem que estava caído, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. Aqui, ó, lembra que eu falei que tudo tem importância? Deitou-lhe óleo e vinho. Né? O que é o sentido do óleo e vinho aqui? Lá na explicação, tem a explicação do Caibar Schutel, né? Ele vai explicar o que é esse óleo e vinho. Né? Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Cadê? Muito bem. Ó, aproximou-se, atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Óleo ou azeite, né? E vinho. Né? O azeite é o símbolo da fé e o combustível que deve arder dessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna. O vinho é o suco da vida, é o espírito da sua palavra. Né? Então é importante a gente entender assim, ó, quando você tem um ferimento, um machucado, uma batidura, né, que você faz, né, uma contratura muscular, você aplica lá um óleo, né, geralmente um óleo de alfazema, alguma coisa assim, um óleo de arnica, né, você passa para que o inchaço, o machucado, né, que foi a contratura muscular, ela possa ser amenizada. Então esse é o sentido do óleo e do azeite. Né? O outro do vinho é o álcool, é um antisséptico. Né? Então você passa, no caso lá dessa época, se passava o vinho como sendo por causa do teor alcoólico, era um antisséptico. Né? Outra coisa interessante que está aqui também, que o Caibar Schutel fala, é sobre os 2 denários. Né? Lembra que eu falei que é importante a gente entender tudo que está na parábola? Né? Ele fala, tudo que despenderes mais eu te pagarei. Né? Deu ao hospedeiro. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem desse homem. Então, esses 2 denários, aqui segundo o Caibar Schutel, ele fala assim, ó, os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar dos doentes são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se à abnegação das vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam seus ensinos, e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Então aqui já está explicando, né, quem que era o hospedeiro. Então é o enfermeiro, né, o significado, né? Então, cada um tem um significado, né? Os personagens aqui da parábola, né? Aqui, então, vamos entender assim, ó, não, um homem, né, descia. Quem é esse homem que descia de Jerusalém para Jericó? Né? Então, esse homem, na parábola, no conto da parábola, esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, somos nós, humanidade. Né, que sofremos muitas vezes as violências desse mundo aqui. Esse caminho de Jerusalém para Jericó seria esse mundo aqui, né, que nós vivemos, o espírito que vivemos aqui nesse mundo, onde existe aqueles apegados ao mal, né, que vão nos supliciar, né, e que muitas vezes nos trazem, né, as expiações ou as provas. O sacerdote e o levita, eles representam as religiões, né? Que às vezes as religiões estão mais preocupadas com os dogmas, né, do que com o fundamento. Então, no caso do sacerdote, ele deveria despertar nas pessoas a compaixão, o amor aos animais, mas esse amor aos animais não foi o suficiente para cuidar do homem que estava ferido e caído no caminho, né? O levita também é um religioso que
é aquele que segue o Levítico, as prescrições de Moisés, né, em relação à impureza. Então perceba assim, ó, os dois religiosos são aqueles. Por que eles não pararam para ajudar ao homem que estava ferido, quase morto? Né, por causa da questão da impureza. Então eles entendem assim, ó, que o sujeito que está no meio do caminho, que é aquele que era, não sei se vocês vão lembrar, mas um coxo, um cego, um paralítico, né, ele não podia entrar ao templo. Tanto é que quando Jesus faz a cura de qualquer um deles, a primeira coisa que ele fala é assim, ó, vai lá e se apresenta ao sacerdote do templo lá, né? E é uma felicidade enorme para eles, porque eles eram aqueles que não podiam entrar no templo, porque eles eram impuros, de repente passaram, né, aquela doença, porque Jesus os curou, né? Então, eles é uma felicidade que eles agora poderiam adentrar ao templo. Então, entender, né, que assim, o sacerdote e o levita, eles não mexeram com aquele que estava semi-morto por causa da questão da impureza. Então, é aquele que está preocupado com a lei, porém na prática não cumpre aquilo que deveria fazer para com o próximo. Né? E quem é que praticou a verdadeira caridade? Aquele que teve compaixão, que é o samaritano. Né? Então Jesus coloca nessa parábola aquele que eles mais odiavam em relação à questão, à disputa, né? Pelo templo, né? Pela questão da impureza. Ele coloca aqui o samaritano como sendo aquele que faz as coisas com compaixão, aquele que pratica exatamente aquilo que está prescrito na lei, né? Que deve amar, né, a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eles não cumprem, não estão cumprindo. Né? Então essa parábola, ele faz essa reflexão. Né? Então Jesus não colocou os personagens na parábola sem um sentido. Né? Eu achei interessante revelar isso para vocês. Né? E eu, para falar a verdade, eu também achava assim, nossa, essa parábola todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas eu entendi lendo a parábola que muita gente não faz essa reflexão. Né? Então eu espero que, apesar do meu jeito de contar as coisas, né, que a parábola tenha sido de grande revelação, né, e que a gente, quando, né, nessa época de pandemia, né, quando a gente se compraz, né, da felicidade que a gente tem de não ficar doente, de ficar afastado daqueles que possivelmente possam nos contaminar, mas que a gente eleva o nosso pensamento, a nossa oração em favor desses necessitados. Mas aqui a extensão do amor ao próximo é um pouquinho maior do que isso, tá bom? Então, vamos fazendo as nossas vibrações dessa noite e logo em seguida faremos a nossa prece final. Então agora, nesse momento, vamos fazer as nossas vibrações, doando o que nós temos de melhor aos nossos irmãos. Harmonia e paz para toda a humanidade. Serenidade na implantação do Evangelho em todos os lares. Esperança para os corações que se encontram em aflições. Saúde e cura para todos os enfermos do corpo e da alma. Perdão e concórdia para os espíritos endurecidos. Prece final. Deus Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, agradecemos pela oportunidade da divulgação do Evangelho de Jesus, nos fazer sentir fortalecidos na prática do bem, pela paz e o amor que envolvem agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Na paz de Jesus, encerramos essa preleção. Grande abraço.